Oi Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Paz a todos. Bom, galera, muito bom ter vocês aqui. Se vocês estão sentindo falta de alguém aí da nossa turma, manda um convitinho para essa pessoa. Eu te incentivo a mandar mensagem para essas pessoas também, para que eles possam compartilhar conosco aí das nossas aulas da EBD. Bom, e hoje nós vamos começar aí uma nova revista. Vou mostrar aqui para vocês. Deve aparecer aí, talvez ao contrário, mas a revista é Os Bons e os Maus Exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Glória a Deus, uma revista nova, cheia de novidades, onde nós vamos aprender sobre cada aula, né? Em cada aula nós vamos aprender a respeito de uma pessoa diferente, que pode ser que tenha dado um bom exemplo e pode ser que tenha dado um mau exemplo. Ó, a G está com a revista, a E vai acompanhar pela revista. Quem está com a sua revista aí, você vai ter a oportunidade de acompanhar a nossa primeira aula. Nós vamos aprender a respeito de um grande homem, e aqui é um bom exemplo, que é a respeito de Moisés. Eu tive o privilégio aí de cair com essa aula para falar de Moisés, uma pessoa, uma figura da Bíblia que é um grande exemplo para todos nós, né? O nome da aula é A Diferença que a Presença de Deus Faz. Então, vamos falar aqui um pouquinho a respeito dessa aula, mas eu gostaria de fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor o privilégio e a oportunidade que diariamente o Senhor nos dá de conhecer do Teu amor, da Tua graça e misericórdia. Estamos todos aqui hoje para ouvir o que o Senhor, o que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações, e que essa palavra seja como uma semente, que ela venha gerar frutos, que a gente consiga colocar em prática aquilo que iremos aprender hoje, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, na juventude em que nós vivemos por meio de nós, em nome de Jesus, amém. Let's go, guys! Vamos lá. Como eu disse, a diferença que a presença de Deus faz, e o nosso personagem é Moisés. A síntese da nossa aula é a presença de Deus em nossas vidas faz toda a diferença. Então vamos começar a trocar, como vocês estão acostumados. Eu gosto de conversar com vocês. Então já vou deixar uma pergunta. Quando vocês ouvem falar de Moisés, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Escreve aí, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam Moisés. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou ler o nosso texto bíblico de hoje. Fechou? Vai escrevendo aí. O nosso texto está lá em Deuteronômio capítulo 34, no verso 10. E está assim: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Moisés foi um camarada que conheceu, que viu Deus face a face. E olha, não foi fácil. Ele foi um camarada persistente. E nós vamos aprender aqui, na verdade, relembrar. Eu sei que você já conhece algumas coisas a respeito de Moisés e vocês já estão dizendo aí, ó, cajado, fé, deserto, lei, Egito. É isso aí. Quando a gente ouve falar de Moisés, só de falar Moisés, a gente já lembra exatamente de todas essas coisas, de como Moisés nasceu ali, ele foi salvo pela própria mãe ali, porque ele viveu num período muito difícil, onde todo bebê que nascesse, o faraó tinha mandado matar todas as crianças, mas a mãe de Moisés, Joquebede, tinha um coração muito temente ao Senhor e tentou salvar ali seu filho, né? E aí nós vamos aprender algumas coisinhas com aplicações no decorrer da nossa aula, tá? Eu vou ler o texto bíblico que está lá em Êxodo capítulo 33, do verso 1 ao 6, tá bom? Quem tiver com a revista, você consegue acompanhar pela revista. Quem tiver com a Bíblia na mão aí ou no celular, também é possível fazer o mesmo, tá bom? Êxodo, capítulo 33, do verso 1 ao verso 6.
Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Atavios são todos os adornos, as ferramentas que eles caminhavam, que eles carregavam com eles. Então, atavios são esses utensílios, tá bom? Esses adornos que eles caminhavam. Mas olha só que palavra dura. O próprio Deus está dizendo: eu não irei no meio de ti. Vocês vão sim conquistar a terra prometida, porque eu prometi. E a minha palavra não volta atrás. Mas eu não vou no meio de vocês, porque vocês são um povo obstinado, ou seja, um coração endurecido, um coração que não está disposto a aprender, a mudar os seus hábitos, os seus comportamentos. E esse capítulo 33, ele vem um pouquinho antes daquela situação onde o povo vai construir ali um bezerro de ouro, deixando tanto Moisés como Deus com um coração extremamente entristecido. Poxa, o povo recebeu tantos milagres e agora vai adorar a outros deuses, vai construir bezerros. Ou seja, isso era um hábito lá do Egito, que eles, depois de tanto tempo livre, ainda estavam presos a esse tipo de comportamento. Hábitos precisam ser alterados, precisam ser mudados. Mas olha só que coisa difícil. Deus disse que ia abençoar o povo. Eu vou abençoar vocês. Vocês vão entrar na terra prometida, porque isso é fato. Mas eu não vou caminhar com vocês. Aqui a gente já consegue extrair uma lição de que a bênção do Senhor iria com eles, iria alcançar o povo. Mas o próprio Senhor não estaria presente. E aí? Será que você prefere as bênçãos do Senhor ou você prefere o abençoador, que é o próprio Deus? Você sabia que tem muitas pessoas que vão à igreja ou que servem ao Senhor em busca de bênçãos, em busca somente das promessas do Senhor e não propriamente dito do próprio Deus? As pessoas estão muito ligadas às recompensas que o Senhor pode dar e se esquecem de buscar verdadeiramente de todo o coração o próprio Deus. Lá em 1 João 4,19, a palavra do Senhor vai dizer que se nós amamos ao Senhor, é porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, tudo o que acontece conosco hoje em função de bênçãos do Senhor para as nossas vidas é lucro, minha gente. É lucro. Porque se nós servimos a Deus de todo o nosso coração, se nós fazemos a obra do Senhor, é porque lá atrás o próprio Deus, ele entregou o seu Filho Jesus para que nós pudéssemos ter o quê? Salvação, para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele novamente, para que nós pudéssemos estar conectados com o próprio Deus, porque havia uma separação. Quer presente, quer bênção maior do que essa, não há recompensa maior do que essa. Amém? Bom, no ponto 1 da nossa revista, vai falar sobre Moisés e a sua chamada. Quem sabe o que significa o nome de Moisés? Vamos ver quem sabe. Bom, aqui no ponto 1 nós vamos contar aqui a história de Moisés. Moisés, ele nasceu num período muito difícil,
onde o faraó estava com medo do crescimento da população hebreia, em função de alguma guerra, alguma situação que o povo hebreu pudesse se colocar contra o povo de Faraó, ali, o povo do Egito. Então, qual foi a determinação de Faraó? Aí, ó, a galera acertou, parabéns. Tirado das águas. É isso mesmo, tirado das águas. Inclusive é o nosso ponto 1. Então, houve essa determinação de Faraó. Parabéns aí, gente. Obrigado pela participação. Houve essa determinação de Faraó, mas, como eu disse lá atrás, a mãe de Moisés tentou livrar o próprio filho. Então, o que ela fez? Ela colocou ele num cestinho, colocou dentro do rio e foi acompanhando ali, a irmã de Moisés, Miriam, foi acompanhando aquele cestinho. E quem foi que encontrou o Moisés? A filha do faraó. Exato, ela estava lá se banhando no rio e ela encontrou aquele cestinho com Moisés e trouxe Moisés, pegou Moisés para cuidar de Moisés. E ali já foi um grande milagre, porque na verdade todos os meninos deveriam morrer. E Moisés já vive esse primeiro milagre aí em função da coragem que a mãe dele teve. E ele cresceu recebendo o quê? Instruções de todo o povo do Egito. Ele recebeu grandes ensinamentos, ele foi criado ali dentro do palácio de Faraó. Tanto que lá em Atos capítulo 7, no verso 22, vai dizer que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então, o que tinha de melhor de ensinamento, olha lá, a melhor escola particular que você pode ver aí hoje, e é muito cara. Moisés foi instruído em algo desse tipo, só para a gente fazer uma associação aqui. Ele recebeu o melhor ensinamento possível, ele recebeu excelente educação. Mas, depois de muito grande, Moisés ele foi crescendo, e ali aos 40 anos de idade aproximadamente, já um homem formado, Moisés já tinha descoberto que ele fazia parte do povo hebreu e que o povo hebreu estava ali como escravo do povo egípcio, que era o povo que ele foi criado, que ele foi ensinado. Então, quando ele viu um soldado egípcio maltratando, batendo num hebreu, ele foi lá e defendeu, porque ele também sabia lutar, ele foi treinado para isso, ele matou ali o egípcio. Então, ele ficou com medo de que alguém visse aquilo e ele, fugiu, rapou fora, ficou muito tempo fugido. Ele fugiu para Midian e por lá ele ficou, criou família, se casou e ficou ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Tudo que eu estou contando aqui para vocês é um pouquinho do que vocês já sabem. Agora eu vou entrar num ponto em que Moisés tinha 80 anos de idade, 40 anos depois, em que ele já estava ali numa zona de conforto, já estava bem tranquilo, não mexia com ninguém, o pessoal já tinha esquecido inclusive dele, mas quando ele tinha 80 anos de idade, ele estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro e ele se deparou com uma sarça ardente. Todo mundo conhece essa história. E Moisés teve ali o seu primeiro encontro com Deus. E Deus já havia definido que Moisés seria o libertador do povo, que aquela situação era passageira. Aquilo não era o que o povo do Senhor deveria estar vivendo. Então Deus usou a vida de Moisés. Mas não foi tão simples assim, porque quando Deus chamou Moisés, Moisés foi um cara que não estava inicialmente predisposto a fazer a obra, porque a obra era grande. Já pensou? Eu vou escolher você para ser o libertador do povo. À altura o camarada tinha 80 anos de idade. Pensa no que não passou ali na cabeça de Moisés. Portanto, ele deu várias desculpas e nós vamos agora pontuar cada uma das desculpas e nos colocar, se for o caso, em algumas dessas situações. Agora é o ponto-chave da aula. Preste bem atenção no que nós vamos falar agora, que está lá no capítulo 3 de Êxodo, a partir do verso 11. A primeira desculpa que Moisés deu foi: quem sou eu? Quem sou eu? Olha só a quantidade de pessoas
que nós temos aí no povo, para poder ser escolhida. E o Senhor vai escolher eu, que estou aqui quietinho, apacentando as ovelhas. Porque eu não tenho competência para isso. Porque eu. Mas Deus já havia decidido que seria Moisés. Moisés era o escolhido. Mas ele não estava satisfeito com as respostas que Deus estava ali dando a ele. E aí ele vem para a segunda desculpa para justamente não ser o escolhido. Porque Moisés estava determinado. Não sou eu, por favor, escolha outro. E Moisés disse, tudo bem, mas qual é o nome do Deus que eu aviso o pessoal quando eles me perguntarem? Que Deus que me enviou? Porque no Egito haviam vários deuses e cada um desses deuses tinha um nome. Essas divindades egípcias, elas tinham um nome. E o povo hebreu que saiu do Egito estava super acostumado com isso. Então Moisés perguntou, tá bom, mas eu vou falar em nome de quem? E aí o próprio Deus responde para ele, você vai falar no nome do Todo-Poderoso, do Eu Sou. Você vai dizer para o povo que o Eu Sou te enviou. Aquele que prometeu terra, descendência e bênção para Abraão, Isaac e Jacó. O Eu Sou te enviou. Aí Moisés, não muito satisfeito, ele vem para terceira desculpa. Mas as pessoas vão dizer que você não apareceu para mim. Eles não vão acreditar em mim. Por quê? Porque eles estão acostumados a ver deuses. Se eu simplesmente disser, o Eu Sou me enviou, como é que vai funcionar isso? Eles não vão acreditar. Imagine eu chegando também lá para o faraó e falar para eles que o Eu Sou me enviou. Como é que eles vão acreditar que o Eu Sou me enviou e vão libertar o povo durante tantos anos de escravidão? E aí Deus deu alguns exemplos para Moisés. Olha, vamos lá, Moisés, faz o seguinte. Tá vendo essa vara que está aí no chão? Tá vendo essa vara que está na sua mão? Joga ela no chão. Aí ele jogou a vara no chão. Aí a vara se tornou uma serpente. Aí Deus falou, agora pega ela pela cauda. Aí Moisés colocou a mão pela cauda e a serpente virou vara de novo. Então Deus deu um exemplo para Moisés. Aí, você quer mais um exemplo, Moisés? Então tá bom, vou te dar mais um exemplo. Coloca a tua mão dentro da sua capa. Aí Moisés colocou a mão dentro da capa. Quando ele tirou, a mão estava mais branca do que a neve, estava cheia de lepra. Aí Deus falou, agora coloca de novo a mão dentro da sua capa. Ele colocou e a mão estava limpinha. Aí Deus falou assim, ó, Moisés, isso aí já é suficiente. Mas se eles não acreditarem nisso, você vai pegar um pouco de água e vai jogar no rio Nilo e as águas do rio Nilo vão se tornar em sangue. Aí você pode ter certeza que todo o povo, o faraó, vão acreditar que realmente você é o enviado para libertar o povo e que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Cara, já pensou você receber um negócio desse de Deus? Fala, pô, irmão, eita, joga a vara. É um negócio maluco. E mesmo assim, Moisés deu mais uma desculpa. Vocês acharam que Moisés ia já acreditar? Não. Aí Moisés chegou para Deus e falou assim, mas Deus, eu não sou eloquente. Eu não sei falar. E aí, gente, fala sério. Quem aqui nunca deu essa desculpa? Mas eu não sei falar. Por que não manda outro que fala melhor? O outro já está acostumado. Por que não manda o outro? Quem aqui nunca deu essa desculpa, gente? Fala sério. Ah, mas eu tenho vergonha. Por favor, como é que faz? Aí, eu quero até ler com vocês, porque a resposta de Deus para Moisés foi bem interessante. Talvez pode fazer sentido para a gente aqui hoje também. Tá lá em Êxodo, no capítulo 4. Eu vou ler o verso 10. Depois dessa desculpinha aí, Moisés falou assim, Senhor, mas eu não tenho facilidade para falar. Nem antes e nem agora. Eu não consigo me expressar. Eu me atrapalho com palavras. Gente, olha só, Moisés. É a Bíblia, tá, gente? Tá aqui na Bíblia. Não estou falando, não estou inventando, tá? Eu me atrapalho com as palavras. Eu não sei falar.
Aí no capítulo 11, o Senhor pergunta a Moisés: mas quem foi que formou a boca do homem? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem o torna cego ou o faz ver? Por acaso não sou eu? Agora vá, e eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que se deve dizer. Tem aquelas porradinhas aí? Deixa eu ver se tem. Tem a porrada. Coloquei uma porrada aí. Fala sério. Não tem desculpa quando o próprio Deus te envia, quando o próprio Deus te direciona. Esse Moisés, viu, amar? Esse é exatamente isso. Mas Moisés não estava satisfeito. Gente, depois de ter levado um golpe desse, uma resposta dessa, eu sei porque a gente se coloca na posição de Moisés, né? A gente também dá essas desculpas, Deus vai lá e mostra como que é. E mesmo assim a gente ainda duvida, a gente tem coragem, não confia. Engraçado que confia no que as pessoas falam, mas não deposita tanta confiança no que o próprio Deus fala. E aí Moisés fala, mas manda outro Deus. Olha só, quinta desculpa de Moisés. Manda outro. Moisés era um cara bom em dar desculpas. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, porque só dá desculpa. Nós precisamos tomar decisão, nós precisamos se colocar realmente à disposição daquilo que o Senhor manda. E aí o próprio Deus falou assim, Moisés, faz o seguinte, eu vou colocar mais uma pessoa para caminhar contigo, mas você não vai deixar de ir não. Vou colocar teu irmão Arão. E Arão se tornou o primeiro sacerdote, mas foi junto. Gente, vocês viram quantas desculpas Moisés deu? Mas mesmo assim o Senhor mostrou para ele que ele era a pessoa escolhida, que essa atividade era para ser feita por ele. Existem atividades que devem ser feitas por você, e só você vai fazer da maneira como Deus realmente queria que você fizesse. Então, não vamos ficar fugindo ou dando desculpas. Vamos realmente colocar a mão na massa. E no ponto 3 aqui da revista, né, subtópico 3, Deus confirma o chamado de Moisés. Então, essa parte aqui são todas as pragas do Egito, é realmente Moisés se apresentando lá para Faraó, e Deus ali mostrando para Moisés, eu estou com você, eu não disse que eu faria grandes obras, eu não disse que eu libertaria esse povo, se não for por livre e espontânea vontade de Faraó, ele vai aprender, ele vai sofrer, mas ele vai libertar o meu povo, porque isso já está determinado. As promessas de Deus para a sua vida já estão determinadas. Confie nelas. Bom, no ponto 2, após o Egito, o deserto. Então, depois que eles saíram do Egito, eles estavam ali numa grande jornada pelo deserto até chegar na Terra Prometida. E nessa jornada, Deus chamou Moisés para bater um papo, porque ele via que o povo precisava ali de receber algumas diretrizes, estabelecer algumas regras. E aí Deus chamou Moisés para ter uma conversa, um bate-papo ali no monte, a fim de mudar os hábitos, os comportamentos do povo. Porque agora eles precisavam ter comportamentos de pessoas livres. Gálatas 5:1, o apóstolo Paulo vai dizer, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Muitas vezes nós já somos livres, mas ainda estamos vivendo na escravidão, vivendo ou tomando atitudes como se nós não tivéssemos essa liberdade ao nosso favor. Por isso que Paulo escreveu isso. Olha, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então toma cuidado, não fica vivendo uma vida aprisionada. Você é livre para viver. E aí, Moisés teve lá um bate-papo com Deus, só que a coisa estava pegando lá embaixo, o bicho estava pegando lá embaixo. O povo, enquanto Moisés estava conversando com Deus, recebendo ali as orientações de Deus, o povo estava construindo bezerro de ouro lá embaixo. Então, o que a gente tira aqui de ensinamento? Enquanto nós estamos tendo relacionamento com Deus, enquanto nós estamos nessa batalha de aproximação com Deus, os problemas eles não vão deixar de existir, eles vão continuar lá. A diferença é que nós teremos estratégias, nós teremos força para continuar superando todas as adversidades.
e o povo estava lá criando bezerro de ouro, um comportamento, um hábito totalmente antigo, um hábito de escravo, tá? E aí Moisés, quando desce daquela conversa com Deus do Monte Sinai, ele fica irado. Moisés fica revolts, como a maioria vai dizer aí, tô revolts. Moisés ficou revoltado com a maneira como o povo estava se comportando, mesmo depois de ter visto tantos milagres do Senhor ao seu favor. E ele ficou muito bravo. E o que Moisés fez? Moisés quebrou as tábuas que o próprio Deus havia desenhado, havia escrito ali para ele, entregue para ele. Moisés desceu irado e ele quebrou aquelas tábuas da lei. Porque a ira dele foi tão grande, ela ficou pistola, como diz o Renan, ficou pistola, quebrou as tábuas da lei. E vocês já conhecem aí o que aconteceu. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, agora faz o seguinte, como você ficou nervosinho, como você quebrou, agora você vai ter que pegar novas pedras e você mesmo vai deixar elas no esquema para voltar aqui e fazer de novo os 10 mandamentos. Então tem duas lições importantes, né? A primeira é que nós não podemos ser pessoas intempestivas, pessoas de temperamento aquecido, né? Uma comunhão excessiva. Sabe quando você tem comunhão excessiva com os irmãos? Você tem algum irmão que não seja o irmão da igreja, o irmão de casa, ele faz alguma coisa que te desagrada, aí você quer ter uma comunhão excessiva com ele. Como que é essa comunhão excessiva? Ficar bravo para cima, com palavras, enfim, sai rolando. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso não agrada o coração de Deus, e Moisés já tomou logo uma bronca com relação a isso. Então, você não é o nervosinho? Então, venha para cá que você vai agora pagar o preço por isso. Ah lá, era só descontar a raiva em alguém. Foi exatamente o que não pode fazer, não pode descontar a raiva em ninguém. E Moisés ainda quis descontar onde? Nas tábuas da lei que o próprio Deus tinha feito. Então a coisa ficou ruim para ele, tem que tomar muito cuidado. Nós precisamos exercer o quê? O domínio próprio. Respira, vai tomar uma água, dá uma volta, que a coisa vai ficar melhor. Então a primeira lição é que nós não devemos ser pessoas intempestivas, e a segunda é que nós temos que tomar iniciativa para o quê? Restaurar logo algo que foi destruído. Então, se porventura você é um cabeça esquentadinha, tem que ficar esperto com isso, porque quando você toma a atitude de cabeça quente, o resultado não é bom. Se porventura isso passar, da mesma forma que você teve coragem de tomar uma atitude esquentada, você precisa também ser corajoso para pedir perdão, para se arrepender e reconstituir rapidamente o relacionamento, tá bom? No ponto 3, a bênção sem a presença de Deus. Aí é justamente o texto bíblico que nós lemos aqui, que Deus fala assim: olha, Moisés, avisa para o povo que eu não vou, olha lá, alguém tinha que ter lido Gálatas 5:22, verdade, tem que andar com Gálatas 5:22 aí no jeito. Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Aí, seguinte, chegamos aqui no nosso texto bíblico, onde Deus vai falar para Moisés: eu vou cumprir minha promessa, mas eu não vou ir com o povo, porque se eu caminhar do lado desse povo, eles não vão aguentar, porque eles são um povo obstinado, um povo de coração duro, idólatra. Eles não mudaram o comportamento deles, mesmo depois de tantos anos libertos, eles continuam buscando adorar outros deuses, eles não reconhecem o meu senhorio. Então eu não vou caminhar com esse povo, Moisés, não vou mesmo, eu sinto muito. Foi mais ou menos isso, mas a minha promessa eu vou cumprir. Então o que Deus estava dizendo? A bênção vocês vão receber, mas a minha presença vocês não vão ter. Eu vou mandar um anjo para caminhar com vocês. E aí, olha só, o que vale mais a pena? A bênção ou o abençoador? E aí? Como é que vocês costumam enxergar isso? Prefiro a bênção
ou prefiro caminhar com o abençoador, mesmo que ali, naquele momento de dificuldade, eu não esteja vendo, enxergando a bênção do Senhor na minha mão. Mas quando eu tenho certeza que o abençoador está comigo, eu tenho convicção de que tudo vai ser transformado com uma palavra, com o poder de uma palavra. E aí? Pergunta dura essa, hein? Mas Moisés foi Moisés, né, gente? Por isso que ele é um dos maiores profetas aí, tá até no nosso versículo, lá em Deuteronômio 34:10, vai dizer: e nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, que ao Senhor conhecera face a face. E essa foi a experiência que Moisés teve, porque Moisés foi firme. Olha só, gente, que top a posição de Moisés. Moisés não queria caminhar sem ter a presença de Deus ao lado dele. Ele não queria. Ele queria o quê? A presença de Deus. Então Moisés virou para Deus e falou assim: Deus, eu não quero caminhar se não for com o Senhor. Eu não quero chegar até essa terra prometida se não for com o Senhor. O Senhor não disse que estaria comigo, Deus? Eu quero a tua presença, eu desejo a tua presença. Eu entendo que o povo realmente é um povo teimoso, que eles falharam, mas o Senhor disse que o Senhor estaria comigo. O Senhor disse lá quando me chamou que eu dei várias justificativas, várias desculpas. O Senhor disse: o eu sou me enviou e que o eu sou estaria comigo. Então olha só a coragem de Moisés de trocar um papo com Deus e falar assim: eu não quero só a bênção, eu quero caminhar com o Senhor todos os dias. Porque se o Senhor não estiver comigo, não vai fazer sentido. Quando Moisés falou isso, o coração de Deus se voltou para Moisés. Ele falou: por conta de você, Moisés, por conta da tua dedicação, por conta do teu desejo em ter a minha presença, eu vou caminhar com vocês. Eu vou caminhar com você. E Moisés falou: Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero tanto. Eu desejo tanto ver a tua face, a tua glória. Como é que eu faço para ver isso, Deus? E Moisés teve uma experiência fantástica com Deus, onde Deus responde para ele: Moisés, ninguém consegue ver a minha face, porque quem vê a minha face é consumido na hora, por conta da minha glória. Mas eu vou te dar uma experiência que nenhuma outra pessoa teve. Você vai me ver. Se coloque numa posição aqui no monte e eu vou passar e você vai ver a minha glória. E Moisés ali se colocou estrategicamente numa posição, e quando a glória de Deus passou, só pela fresta daquele monte, Moisés conseguiu ver aquela glória, e o rosto de Moisés ficou brilhando mais que o sol, a ponto de que quando Moisés desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. Você já parou para ficar tentando olhar para o sol? Né? Você fica olhando para o sol, você não consegue, né? Essa que é a verdade. Aí você coloca um óculos escuro. Quem nunca tentou fazer isso, não é verdade? Deixa eu ver se eu consigo ficar olhando para o sol. Faz mal para os olhos, a gente não consegue, machuca, fere os olhos. O rosto de Moisés estava brilhando mais do que o sol. Pensa que tamanho de glória é essa? Uma glória inexplicável. Foi a experiência que Moisés teve com Deus. Por quê? Porque Moisés quis a glória, a presença de Deus. E você, está atrás das bênçãos ou está atrás da presença de Deus? Faça essa reflexão. Eu vou ler agora a conclusão para a gente encerrar, amém? O diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter a presença do Todo-Poderoso ao invés de ter somente sua bênção. Mas só prefere a presença dele aquele que o ama, que entende a grandiosidade dos momentos que passam a sós, em comunhão. Deus está pronto para nos abençoar, mas a maior bênção é desfrutar da sua presença conosco em todos os momentos. Ter a bênção dele é muito bom, mas a sua presença sempre será maior que as dádivas que ele possa nos conceder. Gente, a presença do Senhor é a coisa mais importante que nós podemos ter. E nós conseguimos isso por meio de relacionamento. Moisés tinha um relacionamento muito alinhado com Deus. E é isso que eu e você
precisamos ter. E é isso que nós aprendemos nessa lição de hoje com a vida de Moisés. Amém? Se você entendeu, está disposto a buscar um maior relacionamento com Deus, deixe o seu joinha, deixe uma mãozinha aí, de que irá certamente buscar mais a presença do Senhor por meio de oração, de louvores, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Agora, nós vamos voltar aí para o nosso culto abençoado, para continuar louvando ao nome do Senhor e ouvir a palavra dele, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Um grande beijo e fiquem na paz do Senhor.